A gente sabe que no mundo moderno, né, deformar conceitos, deturpar essências importantes de objetos importantes tornou-se um costume, infelizmente. Esta deformação, esta deturpação, esta coisa terrível chegou também na ciência, né? Na ciência empírica, né? Na ciência experimental, na ciência tal como conhecemos. Infelizmente, chegou nesta realização do homem, que é a ciência, nesta realização que é maravilhosa, nesta realização que é salvadora, que é esclarecedora, que comporta o verdadeiro progressismo. Esta realização está sendo contaminada por esta prática terrível, que é a prática de deformar a essência das coisas, que hoje está muito em voga na modernidade. A ciência tornou-se uma tirana. Não a ciência, claro, a ciência em si não, mas os novos cientistas, os novos nutricionistas, os novos médicos, etc. e tal. A ciência, para eles, né, tornou-se um grande sodalício, um grande tribunal, né, que parece que não estão mais preocupados com a verdade científica, não é? Com a elucidação científica, e sim com o juízo de valor. Ora, isso é uma coisa que tem me incomodado de há muito. E só hoje resolvi fazer um vídeo específico. Acho que devo ter mencionado isso em algum outro vídeo, mas hoje quero falar especificamente sobre isso. Quantas vezes você já assistiu a vídeos, não é, de nutricionistas, de médicos? Eu vou aqui me focar mais na questão científico-nutricional, tá? Você certamente já assistiu a muitos vídeos, né, desta gente fazendo verdadeiras imposições, né? Sejam elas subliminares ou claras e diretas, no sentido de dizer o seguinte: se você não fizer isso que a ciência, que a nutrição, que a nutrologia está mostrando, você já é uma pessoa menor, né? Você já é uma pessoa idiota, porque você está vendo a verdade e mesmo assim está fazendo o contrário, mesmo assim está optando por morrer mais cedo, por se comprometer. É isso que virou mesmo, né? Isso é uma coisa que me traz muita preocupação, porque isso é uma deformação de telos, de finalidade. Gente, a ciência, né, a ciência empírica, inclusive o termo ciência, ele foi especificado depois do século XIX, século XX, porque antes era tudo filosofia, né? Mas depois, né, a nomenclatura ciência, designando a ciência experimental, né, esta ciência, que teve, claro, seus alicerces muito no iluminismo, depois no positivismo do Comte e tudo mais, essa ciência, ela tem um objeto muito próprio, que é a finalidade de esclarecer, de investigar, esclarecer e chegar a possíveis conclusões e soluções. Ponto final. Né? Este é o condão da ciência. Né? Nas prerrogativas da ciência, nunca se encontrou a prerrogativa de juízo moral, de juízo de valor, de juízo comportamental. Isso não faz parte da ciência empírica. Né? Por exemplo, a ciência empírica, ela vai dizer, né, pelos seus testes, pelos seus experimentos e etc., que o consumo exagerado de açúcar pode levar a complicações da saúde orgânica. Você pode ter aí uma diabetes, você pode ter uma elevação dos seus triglicérides, etc. e tal. Ponto final. Ela vai dizer, olha, se você comer muito açúcar, você pode ter esses problemas.
Mas ela nunca vai dizer que se você optar por comer o açúcar, você já é uma pessoa burra, uma pessoa idiota, imbecil. Isso não existe, até porque isso não faz o menor sentido. Sabe por que isso acontece, gente? Sabe por que isso passou a acontecer? Porque, veja bem, eu costumo dizer que a existência, ela é firmada, né, sob duas estruturas muito importantes. Existem várias, mas duas muito importantes. Uma delas é a própria ciência empírica. Não há dúvidas que a ciência é uma das estruturas, como eu disse no começo do vídeo, uma das conquistas mais notáveis do homem, não é? Portanto, tornou-se uma estrutura vital para a humanidade. Só que ela é uma dessas estruturas. Temos várias outras, dentre as quais destaco também a estrutura da metafísica. A estrutura daquilo que transcende a asserção científica. E nesta outra estrutura que eu estou aqui falando com vocês, não há um necessário compromisso com a outra estrutura, que é a estrutura científica. Sem que esta estrutura perca sua validade. Todas as estruturas são válidas. Agora, a condução de cada ser humano, o seu modus vivendi, isso é uma coisa altamente subjetiva. Então, vamos voltar ao exemplo. O nutricionista vai dizer o seguinte: se você comer muito açúcar, você pode ter diabetes. Você pode dizer o seguinte: olha, eu confio na ciência e sei que isso é verdade. A burrice seria você dizer que não, não, isso está errado, o açúcar faz bem. Não, aí sim é um problema, não é disso que se trata. Você pode dizer, falando, tudo bem, eu sei que o açúcar pode me trazer esses problemas, mas eu quero comer o açúcar. E você pode ter inúmeras razões para isso. Eu quero comer o açúcar porque o açúcar me dá uma felicidade. Ah, mas é uma felicidade enganosa. Não, não tem problema. Eu gosto de me sentir feliz, ainda que de forma enganosa. Eu gosto disso. Eu quero fazer isso. Portanto, eu acredito na ciência, sei que ela é importantíssima, sei inclusive que ela desenvolveu medicamentos para uma futura diabetes, talvez, mas mesmo assim eu vou comer o açúcar. Esta opinião passou a ser um signo de imbecilidade. Quer dizer, você sabe que o açúcar faz mal e vai comer, você é um imbecil. Isso é uma coisa absurda. É uma coisa que não, sabe, ela não comporta um nexo de causalidade. Eu disse, quer dizer, um exemplo de estupidez seria você olhar para a ciência, ou melhor dizendo, para as resoluções da ciência e dizer que essas resoluções são mentirosas. E isso também acontece muito, hein? Aí sim, tem gente que fala que vacina é mentira e tal. Esse é um outro problema. Agora, eu decidir, vamos dizer assim, sacrificar a elucidação científica, mesmo sabendo que ela está correta, isto é uma questão subjetivista. Por quê? Falei das estruturas. Porque eu prefiro dar maior aso para esta outra estrutura da existência, que é uma estrutura muito mais subjetivista, uma estrutura muito mais metafísica, tão válida quanto a estrutura científica, quiçá até mais substanciosa, porque a metafísica precede a tudo, inclusive a própria ciência. Essa noção se perdeu. Então tem, sei lá, como é que chama aquele fortão? É o fisiculturista, o Cariani, O Cariani vai lá e fala, olha, você não pode comer bacon, porque o bacon tem muito sódio, não faça isso, você tem que fazer aquilo e tal. Eu percebo, e eu não estou falando mal do Cariani, porque isso é um negócio que já assolou a todo o corpo científico moderno, O tom, a colocação já é uma colocação de juízo de valor. A ciência parece que virou um sodalício. Virou um tribunal, um pretório excelso, onde se julgam as pessoas por seu comportamento, especialmente sobre o seu comportamento de não seguir as diretrizes científicas. Não, isso não pode prosperar mais. Porque isto é um erro, isto é uma enganação.
né? Por exemplo, eu vou até expor a minha vida aqui. Eu fumo, né? Ainda fumo. Eu acho que o cigarro faz bem para a saúde, mas é claro que não. Inclusive, o fumante sabe muito mais os prejuízos que o cigarro traz do que o não fumante, né? Que é uma coisa patética, né? Você fuma, mas a pessoa que não fuma começa a falar pro fumante: sabia que isso pode te dar esse problema? Gente, o fumante sabe muito mais do que você que não fuma, né? Então é claro que eu sei que o cigarro faz mal para a saúde, mas eu fumo. Quer dizer que eu sou um idiota porque eu fumo? Não. Qual que é a relação? Não há relação, digamos, uma relação substanciosa, né, para chegar-se a essa conclusão. É uma conclusão inexistente. Não, é apenas uma opção. É apenas eu dando, né, uma vazão maior para uma outra estrutura da existência que não é a científica. Eu quero fumar. Por que eu quero fumar? Porque eu gosto de fumar, né? Eu quero fumar, quer dizer, dispensa explicações. Eu apenas quero fumar. Agora, claro que teríamos um problema, repito, se eu dissesse: olha, não, o cigarro faz bem para a saúde. A ciência mente. Opa, daí é uma outra questão, né? Não se trata disso. Não se trata disso. Então esta é uma questão importante. Nós temos que desmistificar esta onda de juízos de valor que impregnou a ciência moderna. Não dá, não dá. Eu nem ia falar sobre uma outra questão, mas eu vou falar, acho que é importante, sobre a questão social. E aqui especificamente sobre essa questão nutricional, de nutrição, etc. Vocês já perceberam que todos esses nutricionistas, todos esses médicos e cientistas da modernidade que falam de nutrição, eles falam como se todo mundo tivesse condições materiais de seguir aquilo que eles estão prescrevendo, né? Não, você precisa comer salmão. Você tem que comer salmão porque salmão é rico em ômega 3 e você não pode ficar sem ômega 3. Olha, o seu José das Couves, que trabalha lá na mecânica, né, num bairro pobre da cidade, ora, eu acho que ele vai poder comprar mesmo postas de salmão diariamente, não é, nutricionista? Quer dizer, é uma distorção, é uma falta de percepção social, inclusive, essa tirania que se apossou da ciência. Nossa, mas você tem que comer lixia, você tem que comer não sei o que, não sei o que. Gente, nós vivemos num país onde a pobreza é massacrante. As pessoas, a maioria das pessoas estão preocupadas em comer, em encher a barriga. Estão preocupadas em não morrer de fome. Infelizmente, elas não podem dar prioridade para a preocupação com os nutrientes que elas vão ingerir. Elas precisam ingerir alguma coisa, né? Olha, opte por carnes mais magras, opte pelo filé mignon, é uma carne mais magra, tal. Inclusive, nem eu mesmo não acho muita graça filé mignon. Mas tem que ter um molho, né? O molho, né, ele fica bom. Mas daí, a dona Maria, empregada doméstica, que mora no subúrbio, ela vai poder comprar filé mignon todos os dias. Quer dizer, é uma falta de senso de percepção do real que esta tirania também proporciona, né, a esse procedimento, né, desses novos cientistas. É uma coisa realmente que chega a ser irritante mesmo, né? A ciência é uma realização, eu disse no começo do vídeo, notável, brilhante, coruscante do ser humano. Se não fosse a ciência, nós, no mundo moderno, estaríamos perdidos, é claro. Não se trata disso, esse vídeo não é uma crítica à ciência, e sim ao despotismo que, por meio dos novos cientistas, foi implementado na ciência. Temos que ter cuidado com isso, gente. Temos que ter cuidado com isso e pararmos de fazermos essa correlação entre imbecilidade e estupidez, né, com eventual descumprimento de asserções científicas. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A estupidez, a parvoíce, não é? A imbecilidade, a estultice, estaria em você negar a rigidez das descobertas científicas. Aí sim. Agora, você não tiver, vamos dizer, interesse em segui-las, dando prioridade a um outro campo da existência, que é o campo dos desejos, da metafísica, isso não é burrice, isso não é, imagine.
Burrice é pensar o contrário, como eu disse também no começo do vídeo. Temos que ter muito cuidado com isso, tá bom? Gente, muito obrigado, essa foi a reflexão, não se esqueça aí de se inscrever no canal, de curtir, de dar o like, etc e tal, e até uma próxima. Valeu!